Muito boa tarde, pessoal. Hoje, 15 de dezembro de 2017, sexta-feira, fechamento de semana. Eu sou Danilo Frato, analista capitalista e consultoria financeira, e essa é a análise do fechamento do pregão. Hoje o índice Bovespa, então, fechando com uma alta de 0,25, volume acima da média. Segue mesmo a análise dos outros dias. Deixa eu aproximar o gráfico para vocês. Seguimos em cenário indefinido no curtíssimo prazo, dentro de um triângulo. No curto prazo a gente segue em tendência de baixa, mas no curtíssimo prazo aí em definição precisa romper um dos extremos para ganhar algum viés mais forte, para reverter a tendência, superar 74.500 pontos, posteriormente 75.200 pontos, para ganhar força na tendência de baixa aí no curto prazo, perder a região de 71.000 pontos, o que contaminaria também o gráfico semanal, que seguimos em tendência de altas. Perder 71.000 pontos é reversão de tendência no gráfico semanal, tá? Então, a gente teria um alvo maior aí para queda no índice Bovespa. Por enquanto, então, em definição, aguardando o rompimento aí das extremidades. Dólar futuro caindo 1,43, queda forte, com volume abaixo da média, marcando então um padrãozinho de topo, tá? Esse aqui é um padrão de topo. Dólar futuro em tendência de alta, indicação então de correção, tá? Pode vir corrigir até 380, posteriormente 360, onde tem uma LTA do prazo mais longo passando. Vou passar aqui os resultados hoje das operações, tá? Nenhuma operação encerrada de swing trade, nem position trade, nenhuma operação iniciada. Então, 3 operações em ações, 2 ganhos loss, aumento com 0,34. No índice foram 7 operações, maioria buscando 100, 200 pontos, 6 ganhos, 1 loss, somando 300 pontos, algumas operações no 0 a 0. Dólar, 3 operações, 2 ganhos, 1 loss, somando 4,5%, 4,5 pontos, tá? No índice na semana, então, no índice não, nas operações em ações, somou ganho de 3,8, no índice 832, no dólar 13,50, operações em ações, então, vou passar aqui para vocês, finalizado, ações, day trade, Rail, ganho parcial de 1,14, igual 0, saímos 0 a 0, MRV, stop loss de 0,80, igual a gente saiu antes, tá? Quem ficou na operação que a gente indicou, saiu com ganho de 1,70, a gente preferiu sair aí, eu estou meio através de price action, olhando o fluxo, os papéis estão bem erráticos, então estou tentando assumir uma postura um pouco mais defensiva, tá? Senão corre logo para o alvo. Então, a primeira operação foi Rail, venda perdendo a mínima, candle de ignição saindo das médias, ficou a 3 centavos do alvo, esperou aqui a média móvel de 9, a gente saiu aqui na casa de 11,24. MRVE3, venda no pivô de baixo também, candle de ignição saindo das médias, saiu na máxima dos candles aqui, média móvel nos protegeu, stop loss parcial igual 4, se a gente tivesse ficado, tinha sido fechado o dia com 2% de ganho em ações, mas precisamos sair. Quem ficou, eu instruí a manter o stop abaixo do fundo anterior. A gente saiu no preço aqui nesse candle, estava com o stop aqui embaixo, o alvo inicial era 572, a gente ajustou para 569, então quem ficou saiu em 569, nós saímos no 0 a 0. Hoje então, dólar futuro, WDOAF, botar o gráfico de 15 minutos, tendência bem baixista durante o dia no intraday, tá? Abriu um gap de baixa, ficou aqui lateral, testou suporte, tentou movimento de alta, testou suporte, tentou movimento de alta, perdeu suporte. No final do pregão tem uma movimentação um pouquinho mais forte, tá? Vinha com volume baixo, pouca movimentação, estava bem estranho durante o dia. A gente fez algumas comprinhas aqui nessa, primeiramente, deixa eu botar aqui na outra tela para olhar certo para vocês os pontos. Em 3321, nesse candle de definição, não andou, a gente saiu estopado com 0,5. Tá? Posteriormente fez esse martelinho, comprou novamente 3321, chegou logo no alvo em 4 pontos. Posteriormente tentou uma comprinha nos 2 minutos, que foi às 11h05, né? Por aí, justamente aqui uma compra pescaria, a gente deixou aqui a compra aqui. Tentou o rompimento, vinha aqui numa espécie de um triângulo no momento que a gente fez a compra. Tentou o rompimento, andou, a gente botou o stop abaixo do candle branco, saímos com um ponto de ganho. Posteriormente não tentou mais nenhuma operação, tá? O índice futuro vem com movimentos bem erráticos no intraday, difícil de operar.
poucos pontos de compra, principalmente nos 5 minutos, que um G, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Nos 15 minutos, então, o índice abriu um gap de baixa, deu uma pancada para cima, corrigiu até a região rompida, tentou movimento de alta, fez o topo duplo, ficou aqui lateralizando, formando espécie de um triângulo. Tentou o rompimento, que a gente também fez uma venda aqui, não conseguiu, voltou, no final do pregão voltou, então bem difícil de operar. Vou botar aqui nos 5 minutos para vocês. Nós fizemos a primeira operação, foi contra a tendência, a venda em 73400, buscando 100 pontos, deu certo. A gente não conseguiu pegar essa pancada aqui, só quem pegou essa operação estava no gráfico de 2 minutos. Se a gente for ver nos 5 minutos aqui, nesse candle forte, aí nem chegou perto, próximo da média móvel, só quem estava operando nos 2 minutos aí provavelmente conseguiu pegar a operação. Deixa eu só botar aqui para mostrar para vocês. Ó, corrigiu. Aqui na expressão da massa, esse candle era o sinal de compra, ó, o volume entrando. E, bom, fez aqui cerca de 200, 300 pontos de uma vez só. Então, posteriormente, então, a gente tentou algumas vendas. Deixa eu botar no gráfico de 5. Deixa eu só carregar aqui na outra tela para dizer para vocês certo, tá? A gente fez várias operações. Uma venda em 73545. Uma venda aqui buscando 100 pontos, até andou mais, 200, se não me engano, a gente fez uma venda, a venda foi pelo gráfico de 2 minutos, tá? 75545, isso mesmo. Agora sim, no gráfico de 2 minutos, fez um ombro, cabeça a ombro, venda aqui perdendo, andou aqui 200 pontos, a gente fez só 100. Posteriormente tentou algumas vendas aqui nessa região, na perda do suporte com outro ombro, cabeça a ombro. Deixa eu mostrar aqui nos 5 minutos para ficar mais claro. Nós tivemos aqui um ombro, cabeça a ombro nos 5 minutos, gráfico de reversão de tendência. A gente fez algumas vendas, se não me engano aqui foi uma venda com 200 pontos de gain, chegou a 180, voltou, a gente saiu no 0 a 0, a gente teve nessa região então 2 0 a 0 e um loss de 100%, a gente ficou fora. Então a gente fez uma venda aqui nesse triângulo, buscou 100 pontos, 200, se não me engano, buscando 200 pontos, a gente saiu com 100 pontos, tá? Não andou 200 pontos. Posteriormente, em nova venda nesse novo triângulo formado, buscando aqui 200 pontos, andou 150 pontos, 100 pontos, a gente saiu com 100 pontos e não fizemos mais operações, somando 300 pontos no dia. Analisar aqui os principais ativos, então, junto com vocês, Ambev, segue aqui dentro, em cima da região de suporte, depois de ter rompido, deixa um candle de definição com alto volume. Quem está fora pode tentar uma compra exploração da máxima do candle de hoje. BBAS, nada a se fazer, lateral, aguardar aqui o rompimento de uma das extremidades do triângulo simétrico que está sendo formado, principalmente se for para baixo, para a continuação da tendência de baixa. BBDC4 com alto volume novamente, segue aqui dentro do triângulo, tentou romper, não conseguiu, então eu mantenho aqui o triângulo como faixa de resistência. Atenção, se perder o suporte aqui, deve fazer um movimento de baixa forte. O BV está bem vendedor, tá? BR Foods, chegando na zona de suporte, se deixar aqui um candle branco, pode indicar uma compra para tentar buscar a reversão da tendência. BV, ou até mesmo uma venda, né? Se perder o suporte, hein? Mas a venda boa já foi dada aqui. Se ficar lateral também aqui nessa região e perder o suporte, eu vejo venda. BVMF3, tendência de baixa, está trabalhando lateral. Pode sim se buscar uma venda perdendo as mínimas para a continuidade da tendência de baixa, ativo em clara tendência de baixa. E TSA4 segue lateral, mostrando um pouco mais de força, fechando positivo, com 0,18 nada a se fazer. Compra se romper a extremidade superior e venda se perder o suporte. YouTube 4,03 de alta, 0,30, volume bem acima da média, brigando para manter aí o suporte. O OBV já perdeu seu suporte, então atenção se perder aqui a região de 40,70, 40,80, ativo tende a ganhar força dentro da sua tendência baixista, no momento está indefinido no curtíssimo prazo. Croton 0,29, tendência de baixa, indicou aqui um possível fundo, com possível indicação de rompimento falso, vem fazendo candles com velas superiores. Atenção então para o rompimento dessa máxima, e na perda das mínimas aqui pode
ganhar força para retomar o movimento de queda e esperar que a máxima tende a buscar uma reversão de... Opa! Deixa eu botar de novo aqui. Tende a buscar uma reversão de tendência, esperando as máximas. Petro 3 e Petro 4. Petro 3 caindo no 0,58, com volume bem acima da média, perdendo o fundo anterior aí praticamente. Se perder aqui essa região de 15,50, deve ganhar força vendedora aí para buscar 14,50, 14,60, tendência de baixa aí. OBV bem vendedor, vinha positivando durante o dia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bater no papel aí no leilão. Petro 4, mesma situação, volume forte, bater no leilão. Se perder aí, já perdeu na verdade, R$15, então a expectativa é de queda, tem fundo aqui na casa de 14 e uma LTA passando que pode segurar um pouquinho o papel. E Vale 3, forte aí, subindo no 0,79, volume bem acima da média. Testando aqui resistência, atenção para o gráfico semanal, pode confirmar aí, fecha um corpo acima, né, da resistência, então couple handle, padrão de continuidade alta, com volume acima da média, esperação da máxima aqui, indicação de mais altas. Deixa eu dar uma olhada nos outros papéis no gráfico semanal. Ambev aí, volumaço, candle de topo. Ficar atento aí que se perder a mínima dessa semana, indicação aqui possível de reversão de tendência no gráfico semanal se vir de perder o fundo. BBAS, segue testando o fundo, perdendo fundo aí. Reverte tendência no gráfico semanal. BBDC4, meio cenário. BR Foods, já vem tendência de baixo testando suporte. BVMF3, fez um pivô de baixo, não confirmou se perder as mínimas dessa semana. Confirma aí o pivô de baixo em sua tendência de baixo semanal. ITCA4 segue lateral. YouTube 4 segue lateral. Atenção também, olha o alto volume essa semana. Se perder suporte aí deve desenvolver uma baixa mais forte. Petro 3 semanal vem perdendo a média móvel de 21, querendo virar para baixo, então atenção para quem está comprado, deve corrigir um pouquinho mais forte no gráfico semanal, temos suporte na casa de 15, Petro 4 também, tá? Fechando na mínima, perdendo a média de 21 praticamente, suporte aí para ativo, na LTA na região de 14,50, R$14, posteriormente aí, só lá no fundo anterior em R$13, tá? E Vale eu já mostrei para vocês no semanal. Alguns destaques de alta e de baixa hoje, vou passar aqui para vocês. Técnico subindo 45%, papel sem liquidez alguma, tocando a suporte em 2,80, posteriormente resistência, né, em 2,80. Mira agora os R$13, posteriormente lá o topo, 13,40, 13,50. Brin3 subindo 15%, deixou um padrão de fundo nos últimos 3 pregões, hoje sobe forte, papel com baixa liquidez, em tendência de baixa, deve testar aqui a zona de 14, 14,50, que seria o objetivo desse repique. O IBR4 e o BR3, o BR4 subindo 11%, depois de tocar numa zona de suporte no prazo mais longo, lá em 2,90, fazendo padrão de fundo, não nada a se fazer, volume acima da média, papel tentando marcar um fundinho aí. SAPR4 entrando então em tendência de alta, caiu forte, fez um fundo, corrigiu, hoje rompe com volume, deve buscar o topo lá em R$12. Arezo subindo forte, 4,75, não vejo nada a se fazer, está dentro de um triângulo, o rompimento aqui interessa com volume. Estácio, rompeu o triângulo aí, fico interessado então para ativo, se ele chegar lá na zona de resistência, veio aqui no cenário indefinido no curto prazo, se chegar na zona de resistência, corrigir e romper, eu vejo compra, no momento nada. Via Varejo subindo 3,98, deixou o martelo em cima da LTA, confirmando o martelo, não conseguiu superar a resistência. Quem está comprado, administrar, quem não entrou hoje, aguardar aqui talvez um trade de pescaria nessa região para buscar uma compra. Destaques de queda, então, Light 2,98, testando suporte com alto volume, se perder esse suporte aí, teremos suporte lá na casa de R$14. Lins 3, mantendo a zona de suporte, caindo 2,70 com alto volume, para manter sua configuração de alta, esperar aqui a região de 21,70. Azul 4, bater no papel no final do pregão, volume acima da média, tem a configuração de ombro, cabeça a ombro, padrão baixista aqui, tá?
um grande ombro, cabeça, ombro, que se perdida a mínima do dia de hoje, deve ativar o ombro, cabeça, ombro, com objetivo lá em R$22, tá? É possível buscar um trade aí, com stop no topo anterior aqui, o stop de 4%. A RLOG, seguindo tendência de baixa, fazendo pivô de baixa, deve buscar o fundo aqui em 7,80. Rail, que a gente está vendido, a gente já está aqui com 7% de lucro, segue essa tendência de baixa, está testando zona de suporte aqui na casa de R$11, perdido vai buscar aqui a região de 10,50. Alguns papéis para comentar junto com vocês. ABCB4, papel em tendência de baixa, faz pivô de baixa, tentando manter o suporte aí na casa de R$15, deixa o padrão de fundo, eu fico interessado no ativo. Se ele fizer uma... Opa, deixa eu botar aqui. Se ele fizer uma correção até essa região aqui, fizer um caminho de topo, eu penso em vender o ativo, eu estou de fora. Azul já comentei, BRAP4 segue forte, assim como Vale, também deixando aqui um padrão de fundo arredondado. E Couple Handle, tá? Couple Handle, fundo arredondado aqui, superação das máximas deve levar a mais altas para BRAP4, fazendo um novo pivô de alta, deve vir buscar aqui 27,90 região de resistência. O Braskem, papel que a gente já tentou vender, está em tendência de baixa, hoje não consegue novamente superar a média móvel de 21. Talvez a gente busque uma nova venda, perdendo as mínimas aqui, para ativo aí sim ganhar força vendedora. CEMIG 4, tendência de baixa, ontem fez um pivô de baixa, hoje o padrãozinho de fundo. Se o papel der uma repicada aqui até LTB deixar um padrão de topo, eu penso em nova venda para o ativo, tá? Ou na perda do suporte também a venda, ativo que tem até a casa de R$5 para cair, tem caminho livre para cair aqui, papel bem interessante para se vender. CSN3 fez um gap de fuga hoje com volume bem acima da média aí, deve buscar a região de 39,40. CSNA3 tentando fazer um pivôzinho de alta no curto prazo, marcar um fundo, que nós temos um fundo duplo, vem desenvolvendo aqui um padrãozinho de tentar reversão no curtíssimo prazo, vai buscar LTB. Nesse momento eu não vejo compra aí era no suporte. CVCB3 tentando superar o topo anterior, com volume bem acima da média, deixa uma vela. Atenção semana que vem aqui para a superação dessa região, pode sim se buscar uma compra por rompimento de resistência, que esse ponto aí é topo histórico, papel tem caminho livre para andar. É cor 3 novamente deixando candle de fundo com volume na LTA, todas as vezes que deixou candle de fundo andou bem, aqui andou 12%, aqui andou 10%, aqui pode andar até 5%, tá? Eu vejo o papel se afunilando aí. Então, atenção para mim aqui é rompimento da máxima, que é compra, nesse ponto aqui eu não compro, ou se ele vir corrigir até retração de Fibonacci e perder aqui eu vejo venda, tá? É cor 3. ELET 3 e ELET 6, os dois papéis testando zona de suporte cortando, deixando padrão de fundo. Quem está vendido desde esse candle aqui, eu vejo que pode já realizar uma parte do lucro. Se o ativo fizer uma correção aqui, eu vejo aqui uma nova venda, se fizer um candle de topo, para aí sim vir romper e ir lá buscar o fechamento do gap. Tem bastante alvo, ELET 3 e ELET 6. Tendência de baixa, marcando o fundinho de zona de suporte importante. Tá, isso eu já comentei com vocês, EZTEC. Volume bem acima da média, deixa eu ver aqui, confirmo nas negociações, em cima da média 21, tive uma tendência de alta, pode sim se buscar uma compra aí na superação da máxima do candle para buscar o rompimento e continuidade da tendência de alta, o papel está forte na alta, FESA 4 está deixando vários padrões de topo sem confirmar, tendência de alta, não consegue superar o canal de alta aqui, papel está com a expectativa de vir corrigir até a média 21, suporte rompido, resistência rompida, desculpa. GBR igual ao 4, bem fortes papéis, GBR quase rompendo resistência, esperar que tem 12,15 como resistência, a compra foi aqui embaixo, nós ficamos de fora, esperar que essa resistência na casa de 12,15, é o topo lá em 13 igual ao 4, fazendo novo pivô de alta, o papel vem bem forte, com volume acima da média, teve oportunidade de compra aqui, ou até mesmo aqui na correção, vem aqui testar a zona de resistência em 5,70, 5,80, esperando, deve vir buscar o topo, tentar comprar, administrar stop, eu fico aguardando uma correção, hipermarcas, não consegue romper aí, zona de resistência importante, vamos bem acima da média no fechamento,
já foi violinado o papel, a gente fez uma compra aqui nesse rompimento, nós estávamos com stop curto, então levamos o violino. O violino é quando a gente toma stop e o papel não cai, ou seja, um ponto aí que ele estopou. O stop ideal, claro, era aqui embaixo, a gente quis apertar um pouquinho stop. O papel está bem interessante, se romper aqui e ficar acima, eu vejo compra, eu vou aguardar o rompimento, ele não consegue romper, está fraco. E RBR3, bater no papel final do pregão, olha o volume já bem acima da média, papel já virando as médias aqui. Se perder a mínima aqui, eu vejo reversão de tendência para aí RBR3, pode sim se buscar uma venda, joga BS3, volume bem acima da média, fazendo aqui papel em tendência de alta, tá? Fazendo aqui um zigue-zague ascendente, fazendo padrãozinho de bandeira, superação das máximas aqui, eu vejo compra para a continuidade da alta. JBS3, leve 3, não consegue superar sua resistência, está dentro de um triângulo, mantendo LTA, OBV bem fraco, eu compro só se ficar acima aqui de 23,57, fechando acima dessa região, a gente pode pensar numa, por um rompimento eu não compro. Leve 3, lojas Renner, também bateram, acho, o papel no final do dia, não, seguraram ele um pouquinho na verdade. Tá testando na zona de suporte, eu vejo o Ventos perder o suporte aqui, OBV está bem vendedor para ativo, ou seja, indicando fluxo de saída de investidores, força vendedora. A Move3, papel marcou um fundo, hoje volume bem acima da média, deve buscar então o topo em 7,50, fazendo um repique dentro de uma tendência de baixa, segue em tendência de baixa. Tem o PK3, ativo interessante hoje com volume acima da média, fez aqui um movimento corretivo comportado, está tentando então retomar o movimento de alta, esperando aqui R$22, confirma aí pivô de alta retomada da sua tendência de alta. Par de 3, ativo interessante para venda, hoje então nega o candle de ontem, subindo a mesma coisa da queda de ontem, subindo aí 3%, fico de olho numa venda, ativo perdendo suporte aqui em 29,80. Pomo 4, ativo testando suporte com volume acima da média, eu vejo venda perdendo essa zona de suporte. PSSA3, vejo venda perdendo a zona de suporte, já foi testado 3 vezes. Deixa eu ver o OBV, OBV está fraco, Pomo 4 também, indicando venda aí, perdendo já suporte. RADL3 ganhando força aí, tá com uma bandeirinha, tensão aqui, aspiração dessas máximas, pode sim se buscar uma compra, corrigiu fazendo padrão de bandeira. Eu vejo compra no ativo agora no momento. Ente 3 dentro de uma cunha, não vejo nada se fazer no momento, a não ser que se livrar dessa cunha para cima aqui, fechando acima, ou fechando abaixo, eu vejo venda também. Suzano, ativo fazendo aqui uma bandeirinha, vocês podem ver que eu já tenho alarme nessa região, eu vejo compra para ativo, esperando aqui as máximas para a retomada da tendência de alta do prazo mais longo e virar de tendência no curto prazo. Fibra, deixa eu ver Fibra, como é que fechou, mesma situação, não confirma aí o pivô de alta, vinha rompendo, não conseguiu, tendo a 3 bem forte, volume acima da média, testando o seu topo histórico, papel que tem pouco histórico na bolsa, fico aguardando então uma correção para possivelmente buscar uma compra no rompimento. Velid, marcando fundo, volume bem acima da média. Vamos aguardar para os pregão esperar aqui a máxima do candle preto, pode sim marcar um fundo duplo. Esse fundo está em cima do suporte importante semanal, padrão de fundo pelo gráfico semanal. Via Varejo já comentei com vocês. E VEG, papel que não consegue romper sua zona de resistência, brigando aí, o ABV está bem comprador. Ontem deu uma sinalização de rompimento falso novamente, né? Que rompeu, indicação de rompimento falso, corrigiu, tentou movimento de alta, corrigiu forte, tentou romper forte, não conseguiu, deu uma sinalização nova de rompimento falso, talvez de viragem de tendência, hoje com volume acima da média, mantém sua faixa lateral. Então atenção, se o ativo fechar acima com o corpo branco dessa região, eu vejo compra, quem quer comprar no risco aí, stop lá embaixo para garantir não ser violentado na operação. Esses estão Fanares fechamento pregão. Tem todos os ótimos final de semana. Nos encontramos segunda-feira no Bom Dia Capitalismo. Forte abraço.